Theodor Adorno. Adorno nasceu em 1903 e cresceu em Frankfurt. Adorno foi um pensador intransigente e importante representante do grupo de intelectuais críticos associados ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Como sociólogo, escreveu análises condenatórias da razão instrumental, da cultura moderna e do caráter autoritário. Criou o conceito de dialética negativa, que envolve não apenas revelar como nossos conceitos cotidianos mascaram a realidade social, mas também demonstrar como a contradição entre verdade e ilusão diz muito sobre como a vida moderna é experimentada. Acima de tudo, Adorno estava preocupado com a miséria humana e a dominação. O tema unificador no cerne de sua obra é que a história da civilização se baseia na repressão da natureza e na consolidação de sistemas sociais opressores que negam a liberdade humana. A visão desesperada de Adorno sobre a modernidade e a compreensão profundamente pessimista da cultura de massa são compensadas pela esperança de imaginar um mundo livre de sofrimento desnecessário. Na indústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade incondicional com o universal está fora de questão. No Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, as questões culturais começaram a ganhar importância, com o surgimento de várias tentativas de integrar o marxismo dialético com a psicanálise de Freud. De maneira mais geral, Horkheimer, chefe do Instituto, procurou distanciar o Instituto do movimento operário, em um esforço adicional para romper com o marxismo ortodoxo e dar-lhe uma identidade essencialmente acadêmica. Uma destas estratégias foi cunhar o termo teoria crítica para definir a nova abordagem emanada do Instituto. Ao longo de sua vida, Adorno divergiu fundamentalmente de Marx no sentido de que sua filosofia nunca incluiu uma teoria da ação política. Uma influência crucial na compreensão de Marx por Adorno foi o trabalho do húngaro Georg Lukács em História e Consciência de Classe. A teoria da reificação de Lukács, que se refere às maneiras pelas quais o fetichismo da mercadoria satura todas as relações sociais nas sociedades capitalistas, produziu uma condenação moral lancinante do capitalismo. Adorno compartilhava dessa compreensão das consequências destrutivas do fetichismo da mercadoria, mas nunca se deixou influenciar pelo otimismo de Lukács de que a consciência revolucionária da classe trabalhadora superaria a reificação. Com a tomada do poder pelos nazistas em 1933, o futuro de Adorno como acadêmico alemão era sombrio. O Instituto Horkheimer, como um think tank marxista composto quase exclusivamente por homens judeus, foi um dos primeiros grupos intelectuais forçados ao exílio. A mudança para a América permitiu que Adorno desenvolvesse seus laços intelectuais com Horkheimer e logo se juntou a este último no sul da Califórnia. A dupla trabalhou em estreita colaboração e produziu um documento marcante de sua posição agora conjunta. A Dialética do Esclarecimento, publicada pela primeira vez em 1947, combinou Marx com os entendimentos de razão e dominação de Weber e Nietzsche. O livro ganhou destaque na década de 1960 e é a declaração definidora da Escola de Frankfurt. Ele explora as tendências autodestrutivas das sociedades modernas e seu argumento central é que a racionalidade instrumental, ou seja, a forma de raciocínio que separa os fatos do valor por se preocupar apenas com propósitos práticos, minou o potencial emancipatório do iluminismo. A irracionalidade não é necessariamente uma força que opera em uma esfera externa à racionalidade. Ela pode resultar do transtorno de processos racionais de autoconservação. O fascismo, por exemplo, usou muitas das ferramentas da razão instrumental e da ciência moderna em sua destruição bárbara e repressão brutal. No entanto, tanto os estados democráticos quanto os autoritários possuem tendências desumanizadoras. A formulação de ideologias preconceituosas é produzida por forças sociais objetivas vinculadas ao desenvolvimento do capitalismo, não sendo, portanto, originárias da psique individual. Estes são mais sutis, mas não menos prejudiciais, uma afirmação examinada na análise de Horkheimer e Adorno sobre o que eles chamam de indústria cultural, que oblitera a individualidade e silencia o pensamento crítico através do engano em massa. Na indústria cultural, o indivíduo é uma ilusão não apenas pela padronização dos meios de produção. No entanto, Horkheimer e Adorno estavam bem cientes de que o triunfo da publicidade na indústria cultural é que os consumidores se sentem compelidos a comprar e usar seus produtos, mesmo que vejam através deles. O sujeito não tem a menor consciência crítica de seu comportamento, pois o que percebe é uma realidade dada, absorvida e devolvida sem transformação, onde não são disponibilizadas as ferramentas necessárias para sua modificação, o que se reflete numa constituição fraca e abalada do ego.
Adorno desenvolve essa possibilidade de ver além e obedecer em um estudo posterior da coluna de astrologia do Los Angeles Times. Escrita na década de 1950, mas publicada apenas em 1994 como As Estrelas Descem à Terra. O objetivo geral é analisar e compreender as motivações de alguns fenômenos de grande escala envolvendo elementos irracionais de forma peculiar. Em vez de descartar a astrologia como simplesmente racional, ele argumentou que a racionalidade instrumental das sociedades capitalistas dá à astrologia um grau de coerência para fornecer aos leitores das colunas os meios de viver com condições além de seu controle aparente. De forma muito semelhante à indústria cultural, a astrologia tende a eliminar a distinção entre fato e ficção, em seu conteúdo é muitas vezes exageradamente realista, ao mesmo tempo em que sugere atitudes baseadas em fontes inteiramente racionais, como o conselho de se evitar fechar negócios em um determinado dia. No entanto, para Adorno, a astrologia evita o fatalismo. O leitor das colunas do horóscopo é continuamente exortado a fazer escolhas, embora no final seja uma autonomia vazia que produz conformidade social. A regra implícita da coluna é que o leitor deve se ajustar ao comando das estrelas, ao mesmo tempo em que apela ao narcisismo do indivíduo e retrata o leitor como alguém capaz de mudar suas circunstâncias por meio de seus bens pessoais, como magnetismo ou intuição em situações particulares. O resultado é que a própria individualidade é submersa no processo de transformação dos fins em meios. Adorno estendeu essa preocupação com a conformidade social e a irracionalidade em massa em seu trabalho colaborativo intitulado A Personalidade Autoritária, um estudo empírico de grande escala realizado nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. A afirmação central é que existe uma correlação entre a estrutura da personalidade e o apoio que provavelmente será dado a movimentos irracionais de massa como o fascismo. Os que expressam os seus pensamentos na forma de juízo livre, distanciado e desinteressado são os que não foram capazes de assumir nessa forma a experiência da violência, o que torna inútil tal pensamento. O problema, quase insolúvel, consiste aqui em não se deixar imbecilizar nem pelo poder dos outros nem pela impotência própria. Usando categorias psicanalíticas, ele argumentou que o capitalismo tardio produz personalidades narcisistas submissas que buscam modelos fortes para se identificar, como estrelas de cinema carismáticas ou líderes políticos autoritários. Muito mais representativa de sua abordagem geral, e sem dúvida sua maior realização, é a coleção de aforismos em mínima morária, reflexões a partir de uma vida lesada, escrita durante seu exílio americano. Adorno descreveu esta coleção como uma obra de ciência melancólica. Escrito sob as sombras do fascismo, do stalinismo e de Hollywood, ele oferece a dura advertência de que a vida errada não pode ser vivida corretamente. Até sua morte súbita, em 1969, ele publicou em um ritmo incrível sobre uma gama diversificada de temas musicais e literários e suas obras completas compreendem cerca de 23 volumes. As fortunas do pensamento de Adorno flutuaram desde sua morte. E é a sutileza e a profundidade de seu pensamento que garantem que ele permaneça na vanguarda da teoria social contemporânea. Gostou desse vídeo? Nos diga qual pensador você gostaria de ver nele? Apoie nosso canal. Dê seu like e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.